quando a vida começa sob o sinal da rejeição. Já se perguntou por que algumas pessoas carregam desde muito tempo um sentimento que às vezes fica tão difícil de explicar? Uma sensação de não pertencimento, de insegurança, de medo de ocupar um espaço na sua vida? É muito mais comum do que você pensa e talvez você se identifique com esse vídeo. São mais de 30 anos atendendo pessoas e aprendendo com elas também. E ao longo dessa caminhada eu percebi que muitas dores não começam na infância, como eu coloquei no vídeo anterior, nem na adolescência. Algumas começam antes mesmo do nascimento. Durante muito tempo, a gravidez foi vista como sendo uma bênção, uma continuidade da família e da própria vida. Isso lá atrás. Mas as transformações sociais, econômicas e culturais trouxeram novas realidades. Como assim, Vantuir? Hoje, muitas gestações acontecem em meio à preocupação, conflitos, dificuldades financeiras, relacionamentos complicados, fragilizados, ou momentos em que a chegada de um filho não era esperada. É comum. E isso não significa falta de amor, não. Significa que muitas vezes existem medos, dúvidas e sofrimentos presentes naquele momento. Então, quando uma gravidez ela é recebida com preocupação, rejeição ou até mesmo com pensamentos de interrupção, a mãe está vivendo o quê? Emoções intensas. E sabemos através de diversos estudos sobre o desenvolvimento humano que o bebê ele é profundamente influenciado pelo ambiente emocional da gestação quando está no forninho. Esse bebê não compreende palavras, mas ele percebe sensações, percebe tensões, percebe mudanças químicas e emocionais que acontecem no corpo materno. Muitas vezes, na vida adulta, já crescido, você que está me assistindo agora, encontramos pessoas que carregam sentimentos constantes de insegurança. Pessoas que têm medo de serem abandonadas, que sentem necessidade de provar o seu valor o tempo todo, que vivem com aquela sensação de que precisam merecer o seu lugar no mundo. É claro que a gente não pode atribuir toda a história de uma pessoa apenas ao período gestacional, mas ele é muito forte na complementação disso aqui, da nossa personalidade. Um ser humano, ele é resultado, então, de muitos fatores, familiares, emocionais, sociais e das experiências vividas ao longo da vida de cada um. Mas conhecer a própria história pode trazer compreensões profundas. Só se expressa no exterior o que está no interior. Quando entendemos nossas origens emocionais, deixamos de lutar contra nós mesmos. Então nós começamos a compreender por que reagimos de determinadas formas diante das situações da vida. Por que certos medos nos acompanham há tanto tempo? Por que algumas dores parecem não ter explicação? E é justamente nesse ponto que a terapia se torna tão importante. Por quê? Porque a terapia nos ajuda a olhar para a nossa história com mais consciência. Poder identificar as crenças que foram construídas ao longo da nossa vida. Ressignificar essas experiências. E fortalecer o quê? A nossa autoestima. E também perceber que aquilo que um dia foi registrado aqui como medo não precisa determinar o meu futuro agora. A sua história, ela pode explicar muitas coisas, mas ela não precisa aprisionar você no aqui e agora, no teu presente. Então, quando a gente começa a compreender nossas raízes emocionais, ganhamos o quê? A liberdade de poder escrever novos capítulos da nossa vida com muito mais segurança, mais leveza, mais confiança e principalmente mais amor por nós mesmos. Isso é ponto crucial. E se você sente que carrega medos, inseguranças ou emoções que parecem vir de muito longe, talvez seja o momento de olhar para a sua história com mais carinho. Porque compreender
É o primeiro passo para que a gente possa fazer uma transformação. E transformar é o caminho para poder viver de uma forma mais plena, leve e feliz. Essa foi mais uma Conversa que Cura. E se você gostou, compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir ou assistir exatamente isso hoje. Que maravilhas aconteçam ainda mais na sua vida, porque na minha acontece numa intensidade incrível. E gostaria que tu vibrasse da mesma forma. Até o próximo vídeo. Fique bem.